Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES modo sul-americano, né? Modo Caíra com o Corinthians. Chegamos então para o início do Campeonato Brasileiro, temporada 22-23, né? Com modo Caíra com o Corinthians, e o Campeonato Brasileiro, temporada 22-23, né? Vamos lá então para passar essa primeira rodada. Teremos Santos e Vasco, Fluminense e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras, Grêmio e Botafogo do Rio de Janeiro, Atlético Mineiro e Ceará, CSA e Flamengo, Burley e Atlético Paranaense, Ponte Preta e São Paulo, Botafogo de São Paulo e Coritiba e Corinthians e Atlético Goianiense. O Timão estreia em casa aí o início do campeonato tabela, né, do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na nona posição, começa na nona posição, o Atlético Goianiense começa na segunda posição, né, em ordem alfabética aí do Campeonato Brasileiro, né? Aí, né? Então, bora pro jogo lá, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um time Corinthians mantém a mesma equipe do campeonato, né? Obviamente, Germancano estará à disposição no banco de reserva. Gabriel Veron estará também na disposição no banco de reserva, né, algum desses jogadores que vieram na janela de transferência. Marquinhos, ex-PSG, vai ser titular hoje, já estreia como titular aí o Marquinhos na equipe do Corinthians. Então bora lá, né? O Corinthians joga de branco e preto, o Atlético Goianiense joga de vermelho e preto aí. Então bora pro jogo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, temporada 22-23, vem Corinthians em casa, estreando em casa contra o Atlético Goianiense, contra a equipe goiana. Vamos ver a formação do Corinthians, é um 4-3-3, mantém a mesma equipe da temporada passada, titular. A formação do Atlético Goianiense é um 3-5-2, só entre os titulares Marquinhos que estreia aí também. Ele já tá com ele a bola. Fábio Santos, Arrascaeta, Marquinhos, os primeiros toques do zagueiro ex-PSG, obviamente por aqui, né? João, é o gol, chega firme ali, jogador do Atlético Goianiense, Everton Felipe, o César, espero que o Marquinhos, faz a frente pro Zarat, olhou, tem o Soares, o artilheiro da temporada passada do Campeonato Brasileiro, o Soares já bateu, fechado. Olha, o João voltou, Mauro Zarat. Olha o gol do Corinthians. Gol de Mauro Zarat. Gol do Timão, abre o placar o Corinthians contra o Atlético Goianiense na Arena. Na Corinthians já. É o primeiro gol do Corinthians, sai na frente contra a equipe do Atlético Goianiense. Gilvan, Edson Júnior, tá carregando, limpa o do Fábio Santos. Gil, olha o gol. Everton Felipe subiu, antes de pedir para empatar contra o Corinthians, fazendo o primeiro gol do Atlético Goianiense, que vem forte também. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A. Mauro Zarat, Everton Ribeiro, Zarat, acaba errando aqui o Zarat. Everton Ribeiro toca aqui, Cavani, olhou, olha o João, tá perdendo aqui, João. Então começa mal, né? Zé Roberto, a equipe do Atlético Goianiense. Edson Júnior fez o toque no Gilvan, posição de impedimento. Marquinhos, aí o zagueirão do Corinthians, Marquinhos, João, correu de cabeça, cruzado, vai bater Zarat. Acabou errando. Olha a bola. Gil ganha, já perdendo aqui o Gil. Olha o Everton Felipe, falta do Fábio Santos. Fábio Santos chega na falta. Edson, do Atlético Goianiense, passo, falha do Atlético, falha do Corinthians. Edson Júnior vira para o Atlético Goianiense contra o Corinthians, falha do Cássio, falha do Fábio também.
começa aqui. O Corinthians já começa mal o Campeonato Brasileiro. Tá perdendo de virada por enquanto para o Atlético Goianiense. E tá caindo nesse lugar do Corinthians, que dura já 3 campeonatos. Olha a bola pro Zé Roberto. Recebeu o toque por trás. Gil. O Corinthians saiu na frente e tomou virada. Zarat. Cavani. Cavani olhou. Tem Soares. É pro artilheiro Soares. Bateu. Soares defendeu. O goleiro joga a bola. Tira a zaga do Atlético Goianiense. Escanteio lá em cima do Corinthians, hein? Veio o João. Camisa 10 do Corinthians. Levantou essa bola. Pra quem? Pra ninguém. Vai ter segundo tempo, né? Calma. Teremos emoções pro segundo tempo do campo. Por enquanto, Corinthians e Atlético Goianiense. Vamos lá. Vem estreia aí, Everton Ribeiro vai embora. Entra Angel Romero. Aí Germancano entra no lugar do Zarat. Mas vem o Cano. Vem Germancano. Vem Romero. Começa o segundo tempo de Corinthians 1, Atlético Goianiense 2. Falta com o Cavani, hein, gente. Ele quer Atlético Goianiense, remoção para o Corinthians. Fagner. Olhou, tem Arrascaeta. Arrascaeta levantou. Tira o goleiro da zaga do Atlético Goianiense. Voltou. Soares. O Soares vai bater de primeira. Olha o João. Opa! Posição de impedimento. O Atlético Goianiense já sentiu a pressão do Corinthians nesse segundo tempo já. Falta do Cavani. Bola. Chegando aqui o Cavani. Na pressão do Corinthians. Edson Júnior já começa mal o campeonato do Corinthians. Vamos ver. Gil. Vai na marcação. Fábio Santos. Tira dali. João. Olhou. Tem o Cavani. Já faz o Cavani um passo pro Germancano. O Cano não chega, né? Aí o Cano não chega. Júlio César. Olha o João. Recupera. Soares. Tem a Arrascaeta. Lá vem a Arrasca. Puxa o contra-ataque a Arrascaeta. Olha o Arrascaeta. Olhou. Tocou. Olha o Cano. Defendeu o goleiro da Atlético Goianiense. Romero. Sobre escanteio. Olha a bola. Arrascaeta. Soares. Uma vez. Tira a zaga da Atlético Goianiense. Fagner. Olhou. Romero. Bom Romero. Falta aqui, meu Zé. Zé Roberto. Olha o Atlético Goianiense vai vencendo o Corinthians na estreia. Vai caindo a vencibilidade do Corinthians que dura 3 campeonatos. Cano. Já olhou. Soares do outro lado. Que inversão de bola pro Soares. Inversão de bola pro Soares. Bateu. Soares. Ele tá brincando. Tá perdendo, tá brincando. Zé Rafael. Zé Roberto pegou. Olha a bola, vai com o Felipe. Limpou. Marquinhos. Joga bem. Germancano. Tem um Soares na frente. Posição é boa. Posição é boa. Soares vai bater. Uma vez. Voltou. De novo. Sérgio tira a bola. Eles errando muito. Vai levantar essa bola. Levantou. Olha o Gil. Vai perdendo o Corinthians. Começa com o pé esquerdo, que não no Campeonato Brasileiro. Olha o Cano. Tira com a zaga da Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense veio forte. Olha a bola, Marquinhos. Levou melhor Marquinhos. Levou melhor Marquinhos, vai bater. Defendeu. Olha o Soares, voltou. Toque, hein? Soares voltou, bateu. Nossa, passou direto, hein? Passou direto. O Corinthians errando muito. Vai acabar, né? Olha, essa bola passou muito perto ali, vai acabar. E o juiz apita. Está encerrado, vitória do Atlético Goianiense. Começo do Corinthians mal. Na Neoquímica Arena, diante da sua torcida. O Corinthians começa mal o campeonato, né? Aí de virada, no primeiro tempo, o Atlético Goianiense virou para cima do Corinthians por 2-1. O Corinthians saiu na frente com o Zarat. Só que aí o Atlético Goianiense foi lá com o Everton, Felipe empatou e Edson Júnior virou aí pro Atlético Goianiense. Começo mal do Corinthians, vamos passar a primeira rodada concluída aí. O Santos não começa empatando, né, com o Vasco em 1-1. Então,
empatou mais tranquilo, né? Porque o Fluminense empatou também com a Chapecoense em 1-1. O Fortaleza goleou o Palmeiras por 4-0, então tô tranquilo, meu rival perdeu o Palmeiras, né? O Grêmio venceu o Botafogo por 2-0. O Ceará bate o Atlético Mineiro por 4-0, então o Atlético Mineiro outro aí também perdendo, né? Os Gigantes começaram muito mal o campeonato por enquanto, é que eu tô vendo aqui. O CSA empatou com o Flamengo 1-1, outro bom resultado, né? Obviamente o Flamengo tem um ponto, né? Assim como também tem o Santos e o Fluminense, mas né, os dos Gigantes tá tudo tropeçando aí nos times mais tradicionais de Libertadores e Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense já não começou mal, né? Fez 3-0 no Burley, aí ótimo aí. O Ponte Preta venceu o São Paulo por 1-0. Ih, rapaz, que negócio pegou feio, hein? O Coritiba bate 5-1 o Botafogo de São Paulo e o Atlético Goianiense vira 2-1 para cima do Corinthians aí. Então, os times paulistas começaram, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras começaram mal, né? O Santos empatou, tem um pontinho apenas. O Vasco, que outro gigante também, empatou também, tem um ponto. Fluminense, do Rio de Janeiro, empatou também, tem um ponto. O Flamengo, o Botafogo perdeu, né, o Atlético Mineiro, né, também perdeu, outro gigante, né, e o Flamengo empatou também, outro gigante. Então, vamos passar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, o Fluminense vai enfrentar o Santos, o Vasco recebe o Fortaleza, a Chapecoense joga contra o Grêmio, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Botafogo do Rio recebe o CSA do Newton Santos, o Ceará recebe no Castelão o Burley, o Flamengo recebe no Maracanã a Ponte Preta, né? O Atlético Paranaense recebe na Arena da Baixada o Botafogo de São Paulo, no caso. O São Paulo no Morumbi recebe o Corinthians e o Curitiba no Couto Pereira recebe o Atlético Goianiense. Né? O Fluminense e Santos é no Mané Garrincha, em Brasília. Passar a classificação do campeonato por enquanto, após a primeira rodada. Curitiba é o primeiro, aí o líder por enquanto, né, por causa do saldo de gols. Aí temos o Fortaleza o segundo, o Ceará é o terceiro, o Atlético Paranaense é o quarto, Grêmio é o quinto, Ponte Preta é o sexto, Atlético Goianiense é o sétimo, aí ambos 3 pontos. O Vasco é o oitavo, né, aí o Fluminense é o nono, Flamengo é o décimo, CSA é o 11º, Chapecoense é o 12º e Santos é o 13º, aí ambos 1 ponto, né. Temos 3 rivais do Rio de Janeiro com sequência de pontos igual. Aí os que perderam na primeira rodada, né, que não pontuaram até agora. São Paulo é o 14º, Corinthians 15º, Botafogo 16º, Burley 17º, Atlético Mineiro é o 18º, Botafogo de São Paulo é o 19º e o Palmeiras é o 20º, ambos nenhum ponto, né? Infelizmente aí começaram mal o Campeonato Brasileiro para essas equipes aí. A artilharia já, vamos lá, Bochila do Grêmio tem 2 gols, Marta do Ceará tem 2 gols e o Ricardo Oliveira do Curitiba tem 2 gols aí também. Luiz Henrique do Curitiba, 2 assistências, Diego Pituca do Santos 1 assistência e o Arboleda do Vasco tem 1 assistência aí. Rapaz, começo do Corinthians não foi legal, né? Então fui, pessoal, até daqui a pouquinho. E é nóis aí com a estreia do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense lá no PES Brazucas. Então fui e é nóis.